Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o Francisco, e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante: como a prosperidade pode te fazer mais abundante e satisfeito. O que é a prosperidade? Como podemos alcançá-la? E como ela pode nos fazer mais abundantes e satisfeitos? A prosperidade é a condição de ter tudo o que precisamos e desejamos, de viver com abundância e satisfação, de desfrutar dos bens e das bênçãos que Deus nos dá. A prosperidade não é apenas material, mas também espiritual, emocional, relacional, profissional e social. A prosperidade não é egoísta, mas generosa, pois compartilha o que tem com quem precisa. A prosperidade não é passageira, mas duradoura, pois se baseia em princípios eternos e não em circunstâncias temporais. A Bíblia nos ensina que Deus é a fonte da prosperidade. Ele é o dono de tudo, o Criador de todas as coisas, o provedor de todas as nossas necessidades. Ele nos deu a vida, a natureza, os talentos, os recursos, as oportunidades. Ele nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Ele nos deu o seu Espírito Santo, que nos consola, nos orienta, nos fortalece e nos capacita. Ele nos deu a sua palavra, que nos revela a sua vontade, nos ensina a sua verdade, nos corrige, nos instrui e nos aconselha. Ele nos deu a sua graça, que nos perdoa, nos transforma, nos abençoa e nos faz herdeiros da sua glória. Portanto, se Deus é a fonte da prosperidade, e nós somos seus filhos e filhas, nós também podemos ser prósperos em tudo o que fazemos. Não por mérito, nem por sorte, nem por acaso, mas por promessa, por obediência e por fé. A prosperidade é uma forma de honrar a Deus, de reconhecer a sua provisão, de imitar o seu caráter e de cumprir o seu propósito. Mas como podemos ser prósperos na prática? Como podemos ter tudo o que precisamos e desejamos, sem nos tornarmos gananciosos, sem nos esquecermos de Deus, sem nos afastarmos do seu caminho? Eu quero compartilhar com vocês alguns princípios bíblicos que podem nos ajudar nessa busca. Vamos abrir as nossas Bíblias e ver o que Deus nos diz sobre a prosperidade. O primeiro princípio é: a prosperidade é fruto da obediência. A obediência é a atitude de cumprir a vontade de Deus, de seguir os seus mandamentos, de praticar os seus ensinamentos, de respeitar as suas leis. A obediência é o que nos faz alinhados com Deus, com o seu plano, com o seu reino, com a sua glória. A obediência é o que nos faz abençoados por Deus, protegidos por Deus, guiados por Deus, usados por Deus. A Bíblia nos conta a história de Josué, um líder que tinha uma obediência a Deus. Ele era o sucessor de Moisés, o comandante do povo de Israel, o conquistador da terra prometida. Ele recebeu de Deus a missão de entrar na terra, de derrotar os inimigos, de distribuir as heranças, de estabelecer o culto. Ele obedeceu a Deus em tudo o que ele ordenou, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ele foi forte e corajoso, não se intimidou nem se desanimou. Ele foi fiel e leal, não se rebelou nem se corrompeu. Ele foi um líder de obediência e de prosperidade. Você tem uma obediência a Deus? Você cumpre a sua vontade, você segue os seus mandamentos, você pratica os seus ensinamentos, você respeita as suas leis? Você é alinhado com Deus, com o seu plano, com o seu reino, com a sua glória? Você é abençoado por Deus, protegido por Deus, guiado por Deus, usado por Deus? Você é próspero em tudo o que faz, para honrar a Deus e servir ao próximo? A prosperidade é fruto da obediência. O segundo princípio é: a prosperidade é fruto da fidelidade. A fidelidade é a qualidade de ser fiel, de manter a lealdade, a confiança, a integridade, a honestidade, a verdade. A fidelidade é o que nos faz comprometidos com Deus, com a sua palavra, com a sua obra, com a sua aliança. A fidelidade é o que nos faz honrados por Deus, recompensados por Deus, exaltados por Deus, multiplicados por Deus. A Bíblia nos conta a história de Davi, um rei que tinha uma fidelidade a Deus. Ele era um pastor de ovelhas, mas se tornou um ungido de Deus. Ele era um jovem, mas derrotou um gigante.
Ele era um fugitivo, mas se tornou um soberano. Ele era um pecador, mas se arrependeu. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, que fez tudo o que Deus queria. Ele foi um rei de fidelidade e de prosperidade. Você tem uma fidelidade a Deus? Você é fiel a Ele. Você mantém a lealdade, a confiança, a integridade, a honestidade, a verdade? Você é comprometido com Deus, com a sua palavra, com a sua obra, com a sua aliança? Você é honrado por Deus, recompensado por Deus, exaltado por Deus, multiplicado por Deus? Você é próspero em tudo o que faz, para glorificar a Deus e abençoar o próximo? A prosperidade é fruto da fidelidade. O terceiro princípio é: a prosperidade é fruto da generosidade. A generosidade é a virtude de dar sem esperar nada em troca, de compartilhar o que temos com quem precisa, de ajudar o próximo com amor e compaixão. A generosidade é uma expressão da nossa fé, da nossa gratidão, da nossa bondade e da nossa alegria. A generosidade é uma forma de adorar a Deus, de reconhecer a sua provisão, de imitar o seu caráter e de cumprir o seu propósito. A Bíblia nos conta a história de Barnabé, um discípulo que tinha uma generosidade a Deus. Ele era um levita, natural de Chipre, mas se tornou um cristão. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro aos apóstolos. Ele acolheu Paulo, quando ninguém acreditava na sua conversão. Ele foi com Paulo em sua primeira viagem missionária, pregando o evangelho em várias cidades. Ele defendeu os gentios, quando alguns judeus queriam impor-lhes a circuncisão. Ele foi chamado de filho de consolação, de exortação, de encorajamento. Ele foi um discípulo de generosidade e de prosperidade. Você tem uma generosidade a Deus? Você dá sem esperar nada em troca. Você compartilha o que tem com quem precisa. Você ajuda o próximo com amor e compaixão? Você é a expressão da sua fé, da sua gratidão, da sua bondade e da sua alegria? Você adora a Deus, você reconhece a sua provisão, você imita o seu caráter, você cumpre o seu propósito. Você é próspero em tudo o que faz, para honrar a Deus e abençoar o próximo? A prosperidade é fruto da generosidade. Meus irmãos e minhas irmãs, eu espero que esses princípios bíblicos tenham te ajudado a entender melhor o que é a prosperidade, e como podemos alcançá-la. Eu quero te encorajar a ser próspero em todas as áreas da sua vida, para que você possa ser mais abundante e satisfeito, e para que você possa glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Lembre-se, a prosperidade é fruto da obediência, da fidelidade e da generosidade. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Amém.